Qual o significado das 70 semanas de Daniel? Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que em nenhuma passagem ali no livro de Daniel ou em qualquer outra parte da Bíblia existe qualquer menção que seja a um intervalo, a um parêntese entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Pelo contrário, já no capítulo 2 temos uma tremenda profecia sobre um reino que viria nos dias do Império Romano, que Deus suscitaria sem auxílio de mãos humanas, cortando uma pedra da rocha, e essa pedra rolaria, se chocaria contra os reinos desse mundo e os esmagaria, esmiuçaria, inaugurando um reino que jamais teria fim. Não podemos esquecer também que a profecia foi dada num contexto de cativeiro babilônico, que o profeta Jeremias havia dito que duraria 70 anos. Daniel viveu todo esse período ali e está se cumprindo o prazo dos 70 anos. E por isso Daniel põe-se a orar, pedindo perdão pelos pecados estes que levaram à destruição da cidade, do primeiro templo. Então Daniel ora e tem aquela santa expectativa de que chegou um período de restauração para Jerusalém, para Israel. Então vem um anjo trazendo a visão das 70 semanas, com uma surpresa, um anúncio de que 70 semanas ainda estavam determinadas sobre Jerusalém. Todas as correntes teológicas concordam que 70 semanas equivalem profeticamente a 490 anos. E se você começar a contagem a partir do decreto de Artaxerxes, 457 anos antes de Cristo, e ali contar 69 semanas, 483 anos, a gente vai chegar no ano 26 da era cristã. Sabendo que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, no ano 26 ele teria 30 anos de idade, ocasião em que ele foi batizado por João Batista e inicia ali o seu ministério, abrindo as escrituras, Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu, unção de rei. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, e se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. E Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. E Paulo diz: é necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte, que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Sabemos que Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Na metade dessa última semana, o ungido foi morto. E aí, em decorrência da morte do ungido, vem um grande juízo, um novo e tremendo juízo sobre Jerusalém, que Jesus anuncia em Mateus 24, Marcos 13, em Lucas capítulo 21, falando do abominável e da desolação de que profetizou Daniel, dizendo que aquela geração de judeus receberia tremendo juízo em decorrência da morte do ungido. E foi o que aconteceu. Ainda naquela geração, no ano 70 da era cristã, o príncipe de um povo que havia de vir veio com seus exércitos, como está lá registrado em Lucas capítulo 21, cercou a cidade. E uma nova destruição da cidade e do templo. Olha como Jesus interpreta as 70 semanas de Daniel. Ele fala em Mateus capítulo 24 do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Ele fala desse exército que viria. Ele está aqui livrando os seus discípulos, alertando para que eles possam escapar. Quando virdes os exércitos se aproximando de Jerusalém, pernas para que te quero, fujam. E vem o juízo sobre Jerusalém, por causa da morte do ungido. Jerusalém seria pisada pelos gentios, os judeus seriam dispersos por toda parte. As 70 semanas de Daniel não apontam para o fim do mundo, como muitos entendem, mas para a primeira vinda de Cristo, o cumprimento daqueles 6 propósitos, e também para um novo juízo que se abateria sobre Jerusalém, com a destruição da cidade, do templo, conforme interpretou nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceria naquela geração. Não sendo uma profecia a se cumprir lá para frente, mas história da nossa perspectiva olhando para trás.